todos, amém? Paz seja com todos que estão conosco também pela internet. Nós vamos dar início ao nosso Café com Palavra de hoje, a nossa leitura aqui, explanação, compartilhar da Palavra de Deus, do Evangelho de João, e aqui conosco, uma Thelma, e com a presença do irmão Rodolfo e do irmão Félix. Amém? É um prazer tê-los aqui, compartilhando esse café aqui com a gente. E aí, o café está bem recheado hoje, temos outras coisas, tem até bolo aqui, tá bênção, Então, nós vamos estar tomando um cafezinho aqui e vamos estar compartilhando da palavra. Lembrando que, na semana passada, nós falamos, lemos o texto do capítulo 8 de João, onde, então, foi João 8, Isso aí, do verso 1 nós lemos até o verso 20, e ali Jesus, ele foi afrontado, pelos fariseus, com uma mulher que foi pega num ato de adultério. E aí quem quiser ver como é que foi lá o desfecho dessa história de Jesus, tudo que ele fez, ele escreveu na areia, por que ele escreve na areia, por que a mulher, mesmo Jesus defendendo, por que ela não poderia ter sido ali executada, digamos assim, porque ela estava sendo ali julgada, mas por quê? Só estava mulher, cadê o homem? Enfim, então a gente não vai entrar nesses detalhes, está lá. Então, nós vamos continuar aqui no capítulo 8, onde Jesus vai falar da sua autoridade, já que ele impõe uma autoridade. Quando ele faz esse ato de perdão à adúltera, que pela lei de Moisés, entre aspas, ela deveria ser apedrejada, mas que não deveria ser somente a mulher, mas a mulher e o homem, nós vimos isso na semana passada. Então, eles vão querer discutir aqui que negócio é esse, quem é esse homem que aí está com toda essa autoridade, Então, nós vamos dar continuidade. Vamos orar, amém? Amém. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, o pessoal que está com a gente. A gente está aqui, não estamos no Instagram, Tereza? Estamos no YouTube. Então, tá bom. Tá, depois eu tento entrar aqui enquanto a leitura vai sendo feita. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta tarde, pela tua presença. Ó Deus, te agradeço por cada vida aqui presente conosco, aqueles que estão conosco também através da internet. O Senhor esteja nos abençoando no compartilhar da tua palavra. Te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, uma Thelma, pode ler para a gente? A partir... 21, 21. Isso, o capítulo 8 de João, a partir do verso 21. Outra vez, Jesus lhe falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão do seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, e deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouviu, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então, Jesus disse:
quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Amém. Então, a gente, lembrando aqui que a gente está vendo, a nossa versão que nós estamos lendo é a Nova Almeida atualizada. Isso porque há várias versões, pessoal, né, principalmente a versão que a gente tem nos smartphones, né, que é uma bênção. Temos várias versões, Almeida corrigida, etc, etc. Mas, assim, a versão que nós temos lido aqui, que eu tenho adotado, é a Nova Almeida atualizada. Tá bom? Então, é essa a versão que a gente está lendo. Então, aqui uma coisa que é muito interessante nesse texto e que eu já tinha comentado na semana passada, né, que Jesus, ele não estava sendo compreendido. Agora, a gente pode perceber aqui que, de certa forma, se nós nos colocarmos no lugar lá, da época de Jesus, tudo que Jesus estava dizendo para eles, realmente poderia ser muito complicado, né? Mas a questão também não é nem essa. Eles não, ou não estavam prontos, e Jesus algumas vezes falou isso, até para os seus discípulos, olha, eu não posso falar determinadas coisas para vocês, porque vocês não estão prontos para ouvir. Se das coisas deste mundo eu falo e vocês não compreendem, ainda mais se eu falar das coisas celestiais, né? Então, e aí Jesus ensinava muito pelas parábolas, né, das coisas do reino de Deus, usando elementos do conhecimento do povo para aplicação naquilo que era, então, o conhecimento do reino de Deus. E muitas delas, ao meu ver, e a gente lendo os textos bíblicos, elas iam e eram, de fato, assim, num primeiro entendimento, até contrárias ao entendimento lógico, né? Lógico das coisas que aconteciam na cultura deles. Por exemplo, né? Só para a gente dar um exemplo, não vou entrar em detalhes daquilo que eu quero explicar aqui do entendimento sobre Jesus, das palavras de Jesus. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, quando Jesus explica que um dos filhos, ele diz para o pai, pai, eu quero minha herança. Isso não existia, porque, assim, querer a herança de alguém vivo, até aqui, né, de certa forma, sim, pode ser, até seja que haja e se faça um testamento e tal, mas, assim, o querer a herança, e na época lá, é que você está já matando, entre aspas, o pai. Então, não era concebível. Quando Jesus fala de uma parábola das sementes, né, do semeador, palavra ela é chamada assim, então um semeador saiu a semear, e uma semente caiu ou foi lançada à beira do caminho. Que semeador que vai lançar a semente à beira do caminho? Então não tem lógica, o semeador vai lançar na terra que ele está plantando. Tá? Então, calma aí. Calma aí, Rodolfo, que a gente vai chegar lá. Né? Pode até passar para ele ali, mas guarda aí, porque a gente vai entrar aqui, a gente precisa entrar e o foco é no texto que a gente está lendo. Tá? Eu só estou exemplificando da questão de uma certa dificuldade deles entenderem o que Jesus estava dizendo e que muitas coisas que Jesus estava dizendo, sim, de fato, chocavam a eles. E isso era uma dessas, né? Outra vez Jesus lhe falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí, né? Alguns vão dizer assim, talvez até caçoando, bom, será que ele tem intenção de se matar? Porque a gente não quer ir, a gente está vivo e... Né? Será que ele quer se suicidar?
né? Porque ele dizia, para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí o que acontece? Então, Jesus continua a explicação aqui. E essa palavra pecado vai ser a segunda vez que vai aparecer, né? Aqui, e aqui é a primeira vez que aparece na própria boca de Jesus, porque antes nós vimos que ela aparece lá com João, eis, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Nós vimos que aqui no capítulo anterior, desculpa, nesse mesmo capítulo, no início, a adúltera ali sendo apresentada diante de Jesus, e eles falando, olha, ela foi pega num ato de adultério, foi pega em pecado, num ato de adultério. Então, mas na boca de Jesus, esta é a primeira vez que aparece, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas morrerão no seu pecado. Tá? Então, isso é importante, porque assim, o que pecado que Jesus está falando para eles? E aí, eu vou colocá-los aí para pensar. Os irmãos vieram aqui, né? Motelma também, né? Rodolfo que gosta dessas, né? A primeira vez que aparece a palavra pecado na boca de Jesus, né, aqui em João, é aqui. E falando para os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os fariseus e os escribas, né, os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época de Jesus. Aqueles mesmos, inclusive, que tinham condenado, né, a adúltera na lei de Moisés. Olha, ela foi pega em ato de adultério, então ela deve ser apedrejada. E aí Jesus a absolve, né? Olha, eu não te condeno. Né? Cadê os que te condenam? Diz ele para ela, né? Não estão aqui, foram embora, eu também não te condeno. Né? Vai e
como ele estava num delírio, né, digamos assim. Não, Jesus era muito consciente da sua missão, né, e ele falava com propriedade e com autoridade, né. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, aqui, ele já começa aqui nesse verso 23, se vocês não crerem que eu sou, e está em letra maiúscula, na minha Bíblia, talvez em outras versões certamente, vocês morrerão nos seus pecados. Por quê? Porque esse eu sou foi a mesma expressão que Deus usa para se identificar, né? Quando Moisés pergunta, mas Senhor, quem se auto-identificar lá no Êxodo para com Moisés, né? Quando Deus aparece lá para Moisés no deserto, né? Quando ele estava lá pastoreando o gado do seu sogro Jetro. Então ele vê lá uma planta que parece que está pegando fogo, ele chega mais próximo e Deus começa a falar com ele. E aí, ele, naquela conversa, e ele fala assim, mas Senhor, quem é o Senhor? Quem eu vou falar? Né? Deus fala com ele, né? Vai enviá-lo. Ele fala assim, olha, eu sou o que sou. Né? E as traduções, a irmã Teresa nos ajuda, né? Que eu sou, espera aí que eu vou te passar daqui a pouquinho. Né? Esse eu sou aquele que é. Então, aquele que é, significando que Deus é eterno, é e sempre foi. Como é que é a tradução mesmo, irmã Teresa? Eu serei o que serei. Eu que serei o que serei, olha só. Né? Então, essa tradução no hebraico, obrigado que eu não lembrava, uma Teresa aqui está, né, os nossos doutoras, né, que nos auxilia. Então, essa tradução, eu serei o que serei, é até melhor, porque assim, é Deus que já é, e que no futuro. Né? É um Deus que é sempre. Então, Jesus aqui é a própria manifestação de Deus em plenitude, mas aqui nesta terra. Tá? Lembrando que com a limitação humana, porque às vezes a gente vê, né, pessoas, mas então, porque Jesus fazia tudo aquilo lá, então também eu vou fazer. Opa, né? Ele não deu autoridade? Então, tá. Mas Jesus, quando o diabo falou para ele, não, pula daqui, Jesus não pulou, né? Quando o diabo falou assim, olha, transforma essas pedras em pães, Jesus falou, não. Né? Até os reinos deste mundo, o diabo ofereceu, e Jesus falou, negativo. Né? O meu poder não é daí, né? Não é deste mundo. Eu estou associado ao Pai e ao plano do Pai, né? Que é um plano de trazer vida. E Jesus vem colocando isso aqui. Né? Vocês morrerão nos seus pecados, porque vocês morrerão, e pecado significa erro, errar. Então, vocês vão morrer no erro de vocês, no erro de não terem crido em mim, porque vocês não creem em mim. E um erro de não entender que as coisas de Deus, né, o plano de Deus é para a vida, né, e não o uso né, do poder religioso, que é o que eles estavam fazendo, né, associados a quem? Associados ao Império Romano. Eles não tinham a chancela no Império Romano, tanto é que eles foram lá na porta do Pilatos, né, eles não ousaram a executar Jesus. Pilatos vai falar para eles, olha, vocês se viram aí. Aí eles, não, porque, olha, ele falou que ele é rei, que negócio é esse? Só temos um rei, o imperador, né? E que negócio é esse? Então, ele está contra a lei de vocês, né? Eles queriam lavar as mãos e tal. E aí Jesus vai ser ali condenado, sumariamente, e depois executado, mas nas mãos de pecadores, como foi de não-judeus, né? De pecadores, como diz o profeta. Então, se vocês souberem quem é o profeta, que eu sei que teria que procurar aqui,
mas há uma profecia, talvez em Isaías, teria que ver aqui. Mas, enfim, vamos continuando, né? Então, aí perguntaram, diante disso que Jesus está falando, mas quem é você, então? Né? Quem é você? E aí Jesus vai responder, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele ouvi, estas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus falava do Pai. Então lhes disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, eu vou abrir para falar aqui. É claro que eu tenho umas coisas para falar sobre essa parte aqui do... quando vocês levantarem o Filho do Homem, mas eu sei que meu irmão Rodolfo aqui está doidinho para falar. Então, vamos lá, Rodolfo. O que você quer? Primeiro, essa questão do pecado, né? Bom, comenta o que você quiser comentar. Ok. Assim, eu gosto muito da teologia prática, assim, né? Põe o microfone mais perto para sair para o pessoal. Bom, então, assim, eu estava aqui provocando o pastor, assim, mas sem falar, né? Só mostrando algumas coisas assim. Mas assim, Jesus quando diz que, bom, isso aqui é o que a minha interpretação, né? Sim. O texto diz assim: quando levantares o Filho do Homem, vocês conhecerão quem eu sou. Sim. E que não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, os escribas, por exemplo... Rodolfo, só fala um pouco, fala pertinho, porque o pessoal ouvir lá. Bom, o texto, então, eu vou repetir o texto? Não? Não. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou Filho do Homem. Assim, o que eu, no meu entendimento. E outra coisa, eu não falo por mim mesmo. Não faço as coisas por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou. Então, os escribas e fariseus, eles, mestres, né, como Nicodemos e tal, que Jesus até qualificou ele assim. Eles deveriam ir até Deuteronômio 18:18, que Moisés fala assim, olha, Deus está falando que vai levantar dentre nós, e ele porá na boca desse tal, que ele levantará, as palavras dele. E eu pedirei conta de quem não ouvi-lo. Então, aqueles não o estavam ouvindo. Mas eles, como professores, mestres, eles deveriam ter ido lá em Deuteronômio 18:18, ele está falando disso. E aqui nesse mesmo texto, a gente vê que eles falam assim, quando vier o Filho do Homem, ele fará sinais maiores do que isso. Há um questionamento. E os leigos falam isso, aquele homem que Jesus curou de cegueira de nascença, ele fala assim, está nesse texto aqui, tem uma coisa interessante, que nos remete até ele, que ele fala assim, uma coisa, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, que Deus só atende quem... Sabe? E aqui Jesus fala assim, eu faço como o Pai me mandou. Então, assim, esse questionamento, meu entendimento é que ele fala, quando levantar o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou. Amém. Anteriormente ele fala do Filho de Deus, né? Aqui. E aí, então, isso. Eu não faço nada por mim, falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Isso. Mas a questão era assim, que eles questionaram quem ele era. E ele diz que ele se declara Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele lá da... Mas aqui Jesus está remetendo eles justamente à lei, né? A lei que eu digo assim, aos textos de Moisés, ao Pentateuco, né? Porque eles continuam, inclusive, né? Os judeus são ali, né? Moisés é Deus no céu e Moisés na terra, né? Para os ortodoxos, né? E aí
Quando Jesus, então, Jesus fala da morte dele lá em cima. A gente está acompanhando o texto, vamos seguir a sequência. Jesus fala que o projeto de Deus é vida. Olha só, Jesus fala, né? A gente vem num capítulo que ele não julga aquela que seria julgada por eles, que eles queriam matar, né? Não tendo o homem com ela, porque Deuteronômio fala que teria que ter um homem, para os dois serem executados no ato de adultério. Então eles tinham corrompido, de certa forma, a própria lei para que impusessem a sua própria autoridade religiosa e dominassem sobre o povo. Enfim, então estava assim, até se igualando, de certa forma, né, a forma de agir, né, devido às proporções aí, do modo humano, né, como, por exemplo, como o Império Romano, que agia lá com a violência e tudo mais e tal. Então, era um outro tipo de violência, né, a própria violência religiosa. E aí, então, Jesus vem e está falando da sua morte lá em cima, eu vou embora. Né? Que negócio é esse? Será que ele vai se matar? Será que ele vai se suicidar e tudo mais e tal? E Jesus fala que vem do Pai, a sua proposta é como a proposta de Deus devida, e aqui nesse finalzinho, ele vai lembrá-los de um evento que teve lá no Antigo Testamento com Moisés, com as serpentes de fogo, né? As serpentes peçonhentas. Quem se lembrar de onde está, a irmã Tereza aí, né, também nos ajude, para poder estar falando para o pessoal. Mas quando Jesus fala assim, quando vocês levantarem o Filho do Homem, né, está aqui, né, quando vocês levantarem, no meu está aqui, mas não tem a referência, né, do Antigo Testamento. Eles, pelo menos, não fizeram nessa Bíblia, né? Então saberão que eu sou, né? E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Que negócio é esse quando vocês levantarem o Filho do Homem? Primeiro, né, que o Filho do Homem, Jesus fazia referência lá a este ser divino que viria, né, que está lá em Ezequiel, né, o Filho do Homem, está lá em Daniel, está lá no próprio Jeremias também, né, que o Filho do Homem e tudo mais, quando Deus fala, né, nos seus oráculos, e também a sua referência à sua humanidade também, né, como homem, mas ele está fazendo aqui uma referência, como ele está fazendo referência à sua morte, e a sua morte é sinônimo de vida, quando ele for levantado, ele vai ser levantado como, ele vai gerar vida, como fora levantado a serpente lá no Antigo Testamento, a serpente de bronze de Moisés. As pessoas eram, naquele momento lá, né, do texto bíblico, elas foram picadas por serpentes no deserto. Então, Deus fala para Moisés fazer uma serpente de bronze, que a serpente era um sinal de algo impuro, era um animal, inclusive, impuro, mas ele faz uma serpente e uma haste, né, de bronze e ergue. E as pessoas que olharem para aquela haste, elas ficaram curadas das serpentes. É isso que acontece. Então, inclusive, né, o símbolo da medicina, qual é o símbolo da medicina? É uma haste com uma cobra, né, com uma serpente, fazendo uma referência lá ao texto bíblico. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês vão se lembrar que eu sou, porque eu vou ser pendurado como um pecador, mas ele é uma representação daquele que está levando o pecado, né, do mundo. Então, Jesus tem várias representações. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro puro de Deus, que vai servir de sacrifício, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que traz um símbolo de pecado, não sendo pecador, mas que este símbolo de pecado, não sendo pecador, ao olharem para ele, seremos curados, seremos salvos, teremos vida, né? Então, olha que tantas coisas, né, que traz aqui. A ideia do porquê da serpente, né? Por que a serpente? Por que ele na cruz? Porque eles blasfemaram contra Deus e Deus mandou o castigo.
Aí se eles crescem que ao olhar para a serpente, eles seriam curados e não morreriam. Fala no microfone aqui, senão você não vai. Não, a ideia da serpente é muito interessante, no meu entender, porque eles blasfemaram contra Deus, pecaram contra Deus. E as serpentes mataram, né? Aquelas serpentes venenosas. Sim. Então, Moisés ora, Deus manda que ele faça uma haste, né? Madeira lá, igual os testemunhos de Jeová falam que não é cruz, é um tronco. Então, ele faz isso com a serpente de metal que Deus mandou Moisés fazer. E quem cresce, né? Porque você, para crer que aquele simulacro de uma serpente vai te curar, você precisa ter fé. Então, quem acreditava nisso, quem acreditou que Deus mandou Moisés fazer e falar isso, era curado da morte, né? Ele não morria. E aí Jesus vem e fala, Jesus, ele é o quê? Nós blasfemamos também contra Deus, né? Porque se nós formos escrever um diário da nossa vida, né? Nós somos muito diferentes dos hebreus. Agora, então aí a ideia assim, de que Jesus é a cura do pecado. Então, lá aí, a serpente era a cura, agora é Jesus. Então, mas você aí, tem que crer que ele é filho de Deus. O que acontece? É um cordeiro de Deus. Isso. E o que acontece? O que acontece? Jesus, ele vai ser aqui, o que ele está dizendo para eles, vocês estão sempre dizendo que eu sou pecador, né? Que eu estou falando aqui contra as coisas de Moisés, né? Que eu estou... Eles estavam o tempo todo dizendo que eu curo no sábado. Se eu curo no sábado, eu estou transgredindo a lei de Moisés. Se eu transgrido a lei de Moisés, eu sou um pecador. Então, nesse sentido, Jesus está falando assim, olha, embora vocês pensem e falem que eu sou pecador, vocês é que, na verdade, vão morrer e vão morrer no pecado. Né? Retomando aqui o texto, eu estou sempre olhando para o texto. Vocês vão, porque vocês não estão conseguindo ver a providência de Deus, né? Vocês não estão conseguindo, eu estou mostrando para vocês. É isso que, quando Jesus morre e ressuscita, né? A gente vê lá naquela passagem lá em Lucas do caminho de Emaús para os discípulos, quando ele aparece e acompanha os discípulos, diz o texto que os discípulos dizem, olha, lembra que ele começou a falar para a gente desde Moisés, né, sobre Jesus, né, sobre ele, e os nossos corações ardiam e tudo mais. Então Jesus sempre foi falado pelos discípulos, Paulo mesmo, né, mostrando nas Escrituras. Paulo, lá quando ele fala assim, olha, eu ensinei para os bereanos, e os bereanos eles eram excelentes, porque eles iam conferir aonde? Ele ia conferir lá nas Escrituras. Que Escrituras é essa? No Antigo Testamento. Então, o que eu falava, dando testemunho de que Jesus realmente é o Messias. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto bíblico da época de Jesus, desta época, né? Na verdade, do escrito de João, porque já foi depois da morte de Jesus, né? Cerca de 90 anos, 90, 100 anos depois da morte de Jesus, que foi escrito o Evangelho de João, por João, né? E pela comunidade joanina. Então, assim, de falar, realmente, de fato, ele é o Filho de Deus, né? E as Escrituras comprovam isso. Por quê? Porque Jesus, claro que a sua mensagem, ela alcança a todo mundo, a todos os homens, né? Veio para o que era seu, estou me reportando lá a João, né? Capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas agora, a saber todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, são feitos o quê? Filhos de Deus. Então, mas Jesus vem o quê? Para o quê? Ele vem para os judeus, ele mesmo fala. Ele fala para a mulher Cirofenícia, olha, o pão é dos filhos. Naquele momento lá, e ela queria a cura da filha, né? E ela fala assim, mas... até me emociona, né? Porque ela fala assim, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ela se coloca nessa posição. Jesus... Ele é movido de íntima compaixão, né? Então, Jesus, apesar de ter vindo para os judeus, né? Olha, pode dar o pão dos filhos, né, para os cachorrinhos.
Quem não era judeu era um cachorrinho, né? Não era gentil, né? Então e Jesus ele fala assim, olha, vai, ela já foi curada, ela vai e fica curada. Então, né, é interessante, né? Eu lembro disso aí, porque assim, eu tive cachorro, e o cachorro ficava beirando, né? Quem já teve cachorro, tiveram cachorro já, você joga uma migalhinha, né, pro teu cachorro, vai lá e come, né? E é algo interessante. Então, ela se humilha, aquele que se humilha reconhecendo a Jesus, né? Isso até hoje, né? Não sendo judeu, enfim, e pode ser aquela pessoa que pode ter cometido as maiores atrocidades deste mundo, mas que ela de fato reconhece a Jesus como Senhor. Deus é misericordioso, o Senhor alcança pela sua misericórdia, porque não é pelo mérito, né? Não é pelo fazer, mas é pelo quê? Pela graça de Deus. Então Jesus vem com esta graça, com essa misericórdia. Quando ele faz aquele ato com a mulher, né? De falar assim, ó, né, para eles lá, está escrevendo, né? E ele fala para eles, então tá bom, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra, e abaixa de novo, escreve, e eles vão embora. Então, ele está mostrando justamente este perdão de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia, essa compaixão do Senhor, o amor de Deus, né? Nós lemos lá, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. A visão agora de João aqui é todo o que crê, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. E a ação do Senhor não é uma ação, né? Só quando a gente partir, Deus vai agir na nossa vida. Não, a ação de Deus é aqui, é agora. Deus já começa a agir na nossa vida agora. Por quê? Porque Jesus fez isso, não é? Ele não levantou lá o aleijado, né? Ele não curou o leproso, o cego, trouxe, né? Então o Senhor começa a agir, a ação de Deus nas nossas vidas é aqui. Paulo, quando fala lá nas suas cartas, ele fala, olha, que o Senhor, que haja um aperfeiçoamento, Deus, que haja um aperfeiçoamento. Tudo que eu falo aqui para vocês, e as coisas do Senhor, elas são para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento na eternidade, quando a gente morrer, não, é aqui. Amém? Irmão Félix? Bem, eu gostaria de abordar justamente o ponto que está no versículo 25, onde está a pergunta dos judeus, daquele público que estava ouvindo a Jesus, e pergunta para ele, quem é você? A minha pergunta diz respeito justamente a essa indagação. Por que, naquele contexto, havia esse estranhamento em relação à pessoa de Jesus Cristo? Sim. E, nos remetendo à época atual, por que esse estranhamento continua até hoje? Sim, é uma pergunta? É uma pergunta. Sim. Eu entendo, né? Eu entendo que a mensagem de Jesus, ele, ao longo, inclusive, da história, né? Ele foi sendo compreendido, inclusive, de várias formas, né? Inclusive, né? Até determinadas teorias que entendem que Jesus está ligado aos extraterrestres, né? Então, existem várias... eu comprei um livro recentemente, Tereza, como que chama aquele livro mesmo? Me ajuda aí. Né? Que fala sobre a história, é um livro assim, é a história de Jesus para os que têm pressa. Né? É um compêndio, né? Tem outros livros dessa série, né? A ciência para quem tem pressa, aí, a história do mundo para quem tem pressa. Então, ele é um compêndio que vai tratando, em determinados momentos da história, como Jesus é apresentado muitas vezes na cultura, né? Muitas vezes diferente dos textos bíblicos. A gente vê
que os próprios discípulos têm dificuldade para entender o projeto de Jesus. Quando nós lemos lá, eu já trouxe também quando nós lemos a passagem do capítulo 6, quando Jesus opera o milagre dos pães, né? E os discípulos, vão embora. Os discípulos vão embora. Então, por quê? Porque Jesus ali, eles têm a dificuldade de entender, porque Jesus traz, e é isso, né? Jesus traz uma ótica e a lógica do reino dos céus, que não é o reino deste mundo. Tá? E são vários pontos. Um ponto que é muito interessante, quando ele fala assim, olha, vocês, né, entre vocês, não pode haver essa disputa como há no mundo, entre os homens. Vocês têm que se servir. Aquele que mais servir, este será senhor. Né? Então, é uma lógica inversa do mundo. Aí é uma dificuldade de entender. É uma dificuldade, por exemplo, de muitos grupos, né? Que até muitas vezes se dizem cristãos, né? Que têm suas filosofias religiosas, espirituais ou espiritualistas, que tem dificuldade de entender Jesus, a graça, né, de Deus, né, o favor imerecido. Então, que Deus veio, enviou Jesus, e a salvação, né, o ato salvífico de Jesus, o sacrifício de Jesus, para ser aceito, para a gente ser agraciado, mas há grupos que não conseguem entender isso, e aí também não entendem que Jesus é o Filho de Deus, não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Então, no próprio texto bíblico, quando nós lemos no capítulo 7, lá na festa, o povo fica dividido. Né? Uns vão dizer, não, que ele é um profeta realmente, outros vão dizer, não, não, ele é um charlatão, digamos assim, né? Tenta enganar o povo. Então, a gente continua nessa divisão no mundo de hoje. Por quê? Só para concluir, né? Porque precisamos estar abertos para, primeiro, para entender Jesus da forma como ele é apresentado pelo texto bíblico, sem nenhuma outra teoria que venha a agregar, mas pelo texto bíblico, né? Até aquela máxima de interpretação hermenêutica, de que a Bíblia pela Bíblia, né? Claro que nós precisamos dos livros históricos, a gente estuda, né, no seminário, estudei no seminário, fiz alguns cursos de pós-graduação, né, que nos ajuda, mas a sequência de entender ou se entender a Bíblia pela própria Bíblia, digamos assim. E aí, mas tem mais uma coisa, e isso acho que é o ponto-chave, esta abertura de crer em Jesus e abrir o seu coração, mas aqueles que compreendem de fato, e eu digo assim, compreendem não porque tem um conhecimento, digamos assim, acadêmico neste mundo, não, que Jesus vem para todas as pessoas, né, para o mais simples e letrado, até um doutor, né, graduado, etc, né, mas aquele que abre o seu coração para o convencimento do Espírito Santo de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Então, tanto é que quando Jesus fala assim, olha, se alguém me xingar, será perdoado. Se alguém blasfemar contra Deus, será perdoado. O único pecado que não vai ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, Jesus, como é que é isso? Blasfemar contra o Espírito Santo está ligado ao não crer a Jesus, é rejeitar a atuação do convencimento do Espírito Santo no coração de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. Respondi? Sim. No Evangelho de João, é óbvio que o Evangelho veio depois, a revelação está se completando, à medida que os evangelhos e as cartas vão circulando, a revelação vai se completando. Mas nesse processo de uma revelação progressiva, né, talvez essa estranheza esteja justamente
aí eles não estavam preparados, como diz João, a receber aquele que João já identifica lá no primeiro versículo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, sim, Né? sim. Embora João Batista tenha aberto o caminho para este evento, para esta realidade, eles não acreditaram porque era algo, como é ainda hoje, difícil das pessoas compreenderem, Sim. né, esse mistério. De um Deus que se faz carne, que habita entre nós e ainda que se oferece como sacrifício pelos nossos pecados. Sim, sem Por dúvida. todos nós não merecedores deste ato, né? Essa estranheza, obviamente, hoje ainda permanece, embora tenhamos a revelação praticamente completa, faltando somente os eventos dos últimos dias, né? Sim. Sim. Este, ainda hoje, as pessoas fazem a mesma pergunta. Quem é você, Jesus? Não é? Sim, sim. Às vezes, quando a gente apresenta Jesus Cristo e o plano salvífico de Deus para a humanidade, Sim. as pessoas ficam perplexas. E a perplexidade dos judeus da época se dava também dentro desse contexto. Primeiro, que eles não esperavam um redentor humilde, Sim. esvaziado, humano, plenamente humano, né? Sim. Isso era muito estranho para ele. Então eles olhavam para aquele homem e não conseguia ver esses sinais na pessoa dele. É tanto que eles pediam, né? Sim. Mostra algum sinal. E por mais que ele fizesse, eles não conseguiam ainda. Isso que é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque a ótica deles, ou a visão deles, estava na visão do mundo, na ótica do mundo. Eu não estou falando assim que se é certo ou se é errado, mas a ótica e a lógica deles estavam nos interesses do mundo, né? Nas questões do mundo, né? Nos poderes do mundo. Eles precisavam manter o poder deles ali, né? E assim, não, ó, nós temos a lei de Moisés, nós somos, depois a gente vai parar aqui, né? Mas a gente vai lendo o texto na sequência, eles vão falar que são filhos de Abraão e tudo mais. Então, assim, eles apelam, né? Mas Jesus também é filho de Abraão, né? Na questão da descendência judaica, mas é justamente porque a visão que Jesus traz, apesar de trazer sempre uma explicação concreta, é no âmbito espiritual. E aí a gente entende Paulo, né? Que vai dizer que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, num plano espiritual. Então, há o plano espiritual. Tanto é que quando os discípulos lá em Atos dos Apóstolos recebem o Espírito Santo plenamente, e eu entendo que quando Jesus envia, né, os 12 e os 70 que estavam com eles, ele os envia no poder do Espírito Santo. Tá? Mas ainda não havia tido aquela plenitude ou o cumprimento daquela profecia de Joel, né, do derramamento do Espírito e tudo mais, que se completa lá. E aí os discípulos, aí Pedro se levanta e começa a pregar ousadamente, e são 3.000, são 5.000 que se convertem naquele momento. Compreendeu, irmão? Então, assim, é o se deixar da ação. E essa divisão a gente sempre vai ter desse entendimento, né, de Jesus. E o que o irmão também falou, né, eu gosto muito dessa expressão, o mistério, né? O mistério do Evangelho, o mistério da cruz, porque essa é uma expressão usada por Paulo. Né? Paulo usa este mistério, né? É muito legal, é muito interessante, porque é um mistério para, né? Ele vai dizer assim, né? Fazendo uma metáfora, usando lá a guerra, né?
que o Império Romano fazia, né, os imperadores faziam, que quando os vencidos, né, na procissão que o imperador vencedor fazia, ele vai dizer que tinha lá um incenso de perfume, né, e Cristo, ele faz uma referência com Cristo que é perfume de salvação para os que creem, né? Mas cheiro de morte para os que não creem, né? Para os que ali não creem, porque estão derrotados, estão na derrota, né? Mas isso mesmo, Jesus vem de uma forma que não no padrão do mundo, né? Vem esvaziado, né? Ele é Filipenses, né? Paulo fala lá em Filipenses, né? Então, ele vem e... Por quê? Se ele vem nesse esvaziamento, é para Deus encher. Está lá no Sermão do Monte. Né? Bem-aventurados os humildes de espírito. Esse é forte, muito forte, né? Bem-aventurados os mendigos de espírito. Essa é a tradução mais literal, né? Mendigo de espírito. Então, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Que negócio é esse? Entendeu? Então, para entender isso, como é que é? Esse cara é rei, mas não é rei. João vai ficar em dúvida lá, né? João Batista, que falou que, olha, este é o Cordeiro de Deus. Aí Jesus está fazendo uns negócios que não está batendo. Se eu vim falando que é preciso... o machado está à raiz das árvores, ou seja, que discurso é esse? De julgamento, de condenação. Jesus não vem com julgamento, não vem com discurso de julgamento e condenação, apesar que as suas palavras e o seu julgamento, entre aspas, eram mais profundas, porque ele fala assim, olha, se você pensar mal, desejar no teu coração em matar teu irmão, você já matou, então já pecou diante de Deus, está compreendendo? Então, Jesus vai mais profundo, mas ele não vem com discurso de julgamento. E João, ele vai ficar meio ali, né, como diz o Manuel de Barros, estudado. Que negócio é esse? Né? Fala para os discípulos, vão lá e fala com ele. É ele mesmo que devia vir? Ou tem outro? Aí Jesus fala, não, sou eu. Olha, estão sendo curados, eu estou trazendo vida. O reino de Deus está sendo pregado, e o reino de Deus é o reino de vida. Amém? Amém. Então a gente vai ficar por aqui, tá? A gente passou aqui um pouquinho. Vamos orar, então, esse momento agradecendo também os que estão conosco lá. Tem alguma pergunta, Tereza, aí? Não? Tá? Então tá bom. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este café com palavra, pela tua palavra que nos edifica, nos conforta, nos consola, Senhor, que nos apresenta o Senhor como de fato Ele é, o Filho de Deus, o Eu Sou, aquele que sempre será o Deus que se manifesta, se manifestou na vida dos homens, se manifestou nas nossas vidas e de todo aquele que crê hoje nele. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada vida aqui presente. Obrigado por cada um dos irmãos, irmã, conosco, aqueles que estão conosco também pela internet, ser com cada um, lembrando de Israel, desse conflito, que o Senhor esteja com as tuas mãos sobre o teu povo ali, Senhor, nós consideramos o teu povo dentro das questões que há, mas o teu povo ali, de forma concreta, que o Senhor esteja com as tuas mãos, trazendo paz a Israel, como a tua própria palavra traz esse desejo do Senhor para com Israel. E nós, teu Israel espiritual, que o Senhor esteja abençoando também seu povo. Seja conosco, te agradecemos, te pedimos tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Então, ficamos por aqui e até terça que vem com mais um Café com Palavra.